Uma semana para se prestar atenção, principalmente na movimentação dos preços da arroba. A arroba ela tem perdido um pouquinho da sustentação dela aqui, principalmente no mercado interno. A gente vai entender por quê. Tem muito a ver com a facilidade que os frigoríficos estão tendo para conseguir manter e até alongar as escalas de abate e as incertezas em relação ao que vem por aí. A nossa conversa hoje é com o Douglas Coelho, lá da Radar Investimentos. Está aqui já o Douglas com a gente na tela. Bem-vindo, meu amigo, mais uma vez. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Uma semana de atenção aí para a movimentação no mercado do boi, Douglas. Muito boa tarde, Alexander. Muito boa tarde a todos os amigos do Notícias Agrícolas. É sempre um prazer falar com vocês. Pois é, nesse momento a gente está tendo muita volatilidade no dólar. A gente viu também o movimento das escalas que fazia muito tempo, questão de meses, posso falar até ano, né? Faz um ano que a gente não vê alguma coisa nesse sentido. Então acho que o mercado merece atenção sim, de todos os players. Vamos entender essa movimentação das escalas. Você falou que as escalas de abate estão em níveis, nos maiores níveis aí do último ano, é isso? Dos últimos 12 meses. Isso, exatamente. A gente via desde 2020, meados de 2020, as escalas de abate em níveis bem mais comportados, né? Ficava ali ao redor de 3, 4 dias, 4 dias e meio, não saía muito disso, né? E aí, no final de junho, início de julho, a gente começou a ver um movimento de expansão dessas escalas de abate, andando até um pouco mais confortáveis, não estavam tão amarradas aí nos 3, 4 dias, né? E aí, com os 320, esse movimento ganhou força, e hoje a gente vê que nos 315 as escalas atingiram o maior nível do último ano, dos últimos meses, né? A gente tem uma segurança para falar isso. A gente faz uma série diária dessa métrica, né? Então, alongou bem, as escalas estão relativamente mais confortáveis para a indústria. A gente vê indústrias aí até meados de agosto, mais para o final de agosto, completas também. Então, não está tendo aquela competição por matéria-prima, né? Existe algum conforto nesse segmento para comprar boiadas prontas nesse momento, quando a gente olha para os meses anteriores, que foram meses mais apertados, né? Janeiro teve uma seca muito drástica, fevereiro, março, enfim. Ô Douglas, mas essa expansão das escalas, na sua opinião, ela está mais ligada a uma questão pontual, trazida justamente por essa condição climática que a gente viu acontecer nas semanas anteriores, né, de frio e de própria deterioração das pastagens, ou tem aí uma estratégia dos frigoríficos que nos últimos 2 anos acabaram passando apertado nesse momento e esse ano eles se prepararam para, de repente, não ter a mesma situação? Sem dúvida, a questão de estratégia de frigorífico existe, cada indústria tem a sua peculiaridade, a sua estratégia em relação a aumentar o abate, diminuir o abate, às vezes tem alguma inspeção, tem alguma manutenção, e isso mexe bastante também. Mas agora, como você tocou antes, a questão do clima faz todo sentido, né? A gente teve um clima adverso desde novembro, dezembro do ano passado, um frio que chega mais contundente agora no final de julho, né? A gente teve quedas de temperaturas aí desde meados de julho, e isso passa uma régua nos pastos no momento em que o custo para manter esse animal, seja num semi-confinamento, num confinamento, ou uma suplementação por si só, já fica muito caro, né? O preço dos grãos hoje está voltando agora na bolsa, né? Mas a gente viu aí uma escalada do milho, uma escalada da soja, né? Que está até tendo mais volatilidade com essa queda do dólar também. Mas sem dúvida, esse preço dos grãos em patamar histórico deixa uma conta mais apertada, uma margem mais apertada para quem quer fazer um semi-confinamento, para quem quer suplementar de uma maneira geral, né? Ou seja, é uma desova que não vai voltar mais, então. É um boi que, a partir do momento que entrou aí na escala de abate, não tem outras gerações aí para cobrir essa oferta até que apareça o pasto novamente. Exato, exatamente. Olhando agora para agosto, setembro, outubro, novembro, cada vez mais o boi de pasto deve ter menos representatividade
dentro das escalas de abate, né? E esse boi de confinamento ele tem uma data de validade, ele tem uma curva de ganho de peso diária, ele tem um custo da dieta que é calculado todo dia para ver essa estadia dele frente ao ganho, né? Então, com esse boi de validade aí que a gente costuma dizer, né, com prazo de validade, a partir do momento que ele está escalado, tem um termo, ele tem que sair porque eles não implicam em prejuízo, enfim, não tem tanto ganho de peso, né? Esse boi deve ser mais cadenciado. E você citou aí os 315. Virou referência os 315? Sim, a maioria dos preços de balcão aqui em São Paulo está em 315, né? A gente vê que isso é bem comum e que a indústria não está precisando fazer tanto esforço assim, pagar preços muito maiores do que isso para conseguir alongar as escalas de abate, né? Porque todo dia tem entrado um pouquinho, todo dia tem pingado um pouco mais. Agora, esses 315, eles estão consolidados ou eles podem ainda ser pressionados ou a gente pode ver preços menores que isso, Douglas? Qual que é a sua expectativa? Consolidado é difícil dizer. Esse mercado é um mercado de dia a dia, sempre tem alguma coisa diferente, né? O dólar impacta, a política impacta, exportação, importação impacta, o nosso consumo doméstico também tem relevância. Mas assim, a gente vê agora com essas escalas tão longas, né? Com a renda disponível da população também estruturalmente aí mais enxuta, né? Com desemprego, não tem tanto espaço assim para o mercado interno absorver algum aumento de preço no atacado e no varejo, enquanto a oferta está relativamente mais comportada. O preço está sustentado sim, mas a gente vê mais dificuldade em voltar para os 320 em curtíssimo prazo. Os 315 é mais comum, é vigente, né? E pode ser que alguma coisa abaixo entre também, já que a indústria está relativamente menos apertada, né, do que os meses anteriores. Isso pode acontecer já nas próximas semanas. Eu pergunto isso porque tem agora o Dia dos Pais, que tradicionalmente é uma data importante aí para consumo, né? Exato, exatamente. A gente tem Dia dos Pais e é uma data pontual boa e tem uma cereja do bolo desse Dia dos Pais também, né? Que boa parte da população aí de 30, de 20 anos está começando a ser vacinado também, a população mais ativa, que sai, que anda, que começa a circular, que consome bastante produtos e serviços. Então, os churrascos, os cortes grilos podem ter bom desempenho sim na semana que vem, quando a gente olha para as vendas do atacado e do varejo. Isso pode ser um ponto de sustentação, sim, para arroba e para carne, mas vamos ficar atento logo que essa data, esse período de abastecimento do varejo passar também. Você usou um termo que me chamou a atenção, sustentação, então, não dá para esperar que esse movimento seja capaz de elevar ou retomar o movimento de alta da arroba, então. Exato, exatamente. Como o boi gordo é uma commodity pura, né, oferta e demanda são os pontos principais. A gente tem uma oferta relativamente mais comportada agora, mais confortável agora, com uma demanda pontual na semana que vem, com a população com uma renda disponível mais curta aí num período que já faz tempo. Então, acho que vejo uma sustentação sim, ligado a esse evento, mas um ímpeto para novas altas nesse primeiro momento, com as escalas tão confortáveis como a gente não via há tanto tempo, eu acho mais difícil. E daí tem o fator exportação para ser analisado. Até então, as exportações de julho vêm vindo muito bem, mas daí a dizer que elas vão continuar é um pouco mais complicado, certo? Estou falando isso por causa da movimentação do dólar que a gente tem visto nos últimos dias. Sim, o dólar tira um pouco a agressividade do frigorífico puramente exportador, né? A gente, com a média até da última semana que a gente tem, até o dia 23 de exportação, a média do dólar comercial era 5,17. De ontem para hoje, com a decisão do Fed, com a fala do Jerome Powell, né, o presidente do Banco Central, ele já foi para 5,06 agora, né? Tira um pouco a agressividade do exportador, mas não deixa o desenho ruim ainda. O desenho, como a gente havia comentado, era excelente, está ótimo, né? A gente viu uma aceleração dos embarques desde a primeira semana de julho. Os 169, 170 mil toneladas que a gente viu em julho de 2020 é um número forte, mas com essa aceleração que a gente está tendo, é possível que a gente chegue bem próximo, chegue perto, né? E o preço médio da tonelada exportada em dólares continua forte. Se a gente colocar um dólar de 5,06, mesmo colocando um dólar de 5,06, o preço médio em dólares por tonelada continua 31,9, quase 32% acima ano contra ano, e em reais seria 26,4 acima. Então o dólar não deixa de ser um ponto de atenção, é uma queda brusca, rápida,
né, que tira um pouco a agressividade, mas não deixa o cenário ruim para a exportação, né, deixa ainda construtivo. A gente sai de 29% de ano contra ano com dólar de 5,17 para 26% ano contra ano com dólar em 5,06 quando a gente olha a tradução em reais por tonelada. O problema, Douglas, e como você já vinha me alertando, é que não é só essa decisão do Fed que pode mexer com o dólar. Outras novidades, digamos assim, estão por vir aí que podem dar um novo patamar de preços aí para o câmbio, né? Eu queria que você colocasse essas novidades aí. O que pode mexer ainda com o câmbio, na sua opinião? Sem dúvida, sem dúvida. É uma combinação de fatores, né? Ontem, às 3 horas, o presidente do Banco Central norte-americano, ele manteve os juros estáveis lá e também manteve o discurso que eles vão continuar usando as ferramentas para manter a economia norte-americana estimulada, né? Com estímulos, até o número de postos de trabalho ganharem uma atração novamente, chegarem em níveis que eles esperavam, né? Então, o mercado ficou atento a isso. Depois desse relatório, né, dessa fala dele, o dólar já cedeu. E aí, além disso, na semana que vem, a gente tem nos dias 3 e 4 a reunião do Copom, do Banco Central Brasileiro aqui. E nas últimas semanas, o mercado tinha uma leitura de que os juros do Brasil poderia subir 0,75 pontos percentuais, né? Como a própria reunião do Copom, a ata, mostrou na última, né? É possível que a próxima reunião suba em 0,75. E na semana passada saiu a inflação, o IPCA, né? O medidor de inflação. E com essa seca forte, batendo alimentação, batendo energia elétrica, o IPCA veio acima do esperado. Então, depois desse indicador de inflação acima do esperado, o mercado, né, os economistas, os bancos, já começaram a migrar um pouco a sua estimativa. Eles acreditavam que seria uma alta de 0,75 nessa próxima reunião de 3 e 4, e agora possivelmente alguns já estão olhando que pode ser até 1%. Então, o nosso juros, que está em 4,25, se subir 0,75 vai para 5, e se subir 1% vai para 5,25, enquanto o cenário de juros dos Estados Unidos continua estável, né? Traz atratividade de capital para cá, para o país. E além disso também a gente tem um número de IPOs, né, de OPA, de oferta primária de ações na Bolsa acontecendo a todo vapor. Isso também traz fluxo de capital estrangeiro para o nosso país, mantendo essa relação dólar-real mais comportada. Pois é. Então, fatores que podem reduzir o dólar em relação ao real e tirar um pouquinho da competitividade da exportação. Então, são fatores que a gente precisa ficar atento, né, Douglas? Até que ponto esses fatores vão interferir realmente aí nas exportações? Como você bem colocou, os níveis ainda são rentáveis e favoráveis aí para os frigoríficos, mas já é uma depreciação da renda, né, da margem deles no final das contas, né? Sem dúvida, sem dúvida. O dólar é um ponto que eles olham bem atentos para fazer a precificação da venda da carne e comprar o animal terminado aqui também. Como a gente colocou, sai de uma situação excelente, mas ainda é ótimo, né? Vamos ver como vai comportar esse dólar, mas assim, o movimento é diário, é muito rápido, né? Ontem foi divulgado aproximadamente às 3 horas, 15 horas, em poucas horas ele saiu aí de 5,16, 5,17, onde estava a média do mês todo, para 5,06 hoje, né? Então, é muito bom a gente ficar atento, porque isso, querendo ou não, mexe com as intenções aí do comprador de bovinos, né, do exportador, do pecuarista aí que pensa em comprar um insumo, que pensa em comprar um milho, vender o milho, enfim. É fundamental olhar esse dólar no segundo semestre, porque tem muita coisa acontecendo em relação a juros, a paridade de exportação dos cereais, né? A gente tem a questão de reforma tributária e a parte fiscal ainda que precisa ser resolvida. Então, sem dúvida, é um ponto muito importante para a gente ficar de olho, né? Que muda e mexe mais rápido do que a oferta e a demanda, como a gente costuma acompanhar aqui. Isso significa que, na prática, quem está com o boi pronto, ou praticamente pronto aí, seria bom participar, Douglas? Assim, quem já colocou o boi no confinamento para outubro, agora já não dá mais tempo de dar um cavalo de pau, assim, de mudar toda a sua estratégia, né? O milho pode ir para R$50, né? Ou o insumo mudar alguma coisa, até alguma coisa diferente, que o estímulo para outubro, para setembro, agora
já foi, né? Talvez para novembro, para dezembro seria outra história, mas para outubro esse animal já está no coxo. Então, para quem não tem alguma proteção, alguém que olha para a ferramenta de proteção de preço, talvez olhar com mais cuidado um dia que o mercado subir para tentar cotar, tentar checar como é que está um seguro de preço mínimo, e sem dúvida é bem válido, né? A gente costuma dizer que o seguro de preço mínimo é como se fosse um seguro de um carro. Você paga um valor e está tranquilo, né? Não precisa ficar administrando margem, ajuste, e sem dúvida protege aquele pecuarista que está com foco, está com toda a cabeça dele direcionada na produção. Acho que sem dúvida é válido sim checar essas ferramentas. Mas a estratégia seria o quê? Participar da alta? De uma possível alta? Para quem tem um boi para ser vendido, né, para ser terminado, ele tem que se proteger contra a baixa, né? Se houver uma baixa mais contundente, ele tem que ter alguma ferramenta ali para tirar da manga. E aí, pensando numa baixa, para quem tem um animal físico a ser vendido, né, talvez seria comprar uma... É claro que isso não é uma recomendação, a gente só está apresentando as ferramentas aqui, né, que são possíveis, mas é possível ele comprar um seguro de preço mínimo, que no mercado é chamado de put, então abaixo de determinado preço ele está garantido. Quando a gente olha para o mercado de opções, ele é muito customizável, a gente consegue colocar preço e adequar de acordo com o pecuarista também. Para alguns pecuaristas que já têm alguma experiência, eles gostam de fazer também alguma fence, né, que é comprar uma put e vender uma call, de maneira que essa venda dessa call financie a compra da put, ele consiga pagar mais barato. Enfim, tem N estratégias para ele se proteger nessa venda desse animal. O importante é ele estar seguro, né, pensando que no ano que vem ele tem que estar ativo na atividade, tem que estar seguro de novo com caixa, né? E a gente não sabe o rumo do mercado, como a gente colocou, né? A gente está aqui no dia a dia, a gente faz o nosso melhor, mas em poucas horas esse dólar vai para cima, vai para baixo, a questão política muda muito rápido. É sempre bom a gente estar com o pé firme, pensando com a cabeça na produção. Muito bem. Belas dicas. Douglas, meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação e volte sempre. Eu que agradeço pela oportunidade. Um forte abraço. Até mais. Valeu, Douglas. Daí Douglas Coelho, Radar Investimentos aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo informações importantes e pertinentes aí para a sua análise diária sobre comercialização da arroba do boi gordo. Escalas de abate dos frigoríficos estão aumentando, segundo o Douglas, já alcançou o maior nível aí nos últimos 12 meses, e isso já fez o preço recuar em São Paulo, o preço da arroba recuar de 320 para 315 reais, é o patamar onde estão ocorrendo agora a maior parte dos negócios. E o Douglas não descarta uma possibilidade de recuo ainda maior dessa arroba, não nesse momento em que a gente tem uma expectativa de melhora da demanda com os dias dos pais, demanda interna, mas principalmente se persistir esse movimento de queda do dólar que a gente está vendo acontecer aí nos últimos dias, de ontem para hoje, em função da decisão do Federal Reserve, o Banco Central americano, e nas próximas semanas, em relação à entrada de recursos, seja através de uma valorização da Selic, que pode acontecer aí através de uma decisão do Copom, seja através dos IPOs que estão sendo feitos, que estão sendo previstos aí para as próximas semanas também, que captam recursos externos, e isso também ajuda a pressionar as cotações. Então, tem novidades aí para você ficar atento e para você se programar, principalmente para os seus negócios e a sua comercialização. Deixa eu passar os preços, né? Os preços do mercado futuro ainda estão em andamento, mas estão da seguinte forma, vamos ver. Para julho, R$ 317,70, caindo 0,35%. Agosto, R$ 318,55, queda de 0,45%. Setembro, mantendo os R$ 327, mas não teve muita negociação para setembro. Você vê pelo horário ali, né? 8 horas da manhã, isso indica que essa referência dos 327 ainda é do dia anterior. E o outubro, R$ 325,95, caindo 0,81%. O indicador CPEA fechou ontem o dia R$ 316,85, uma queda de 0,09%. Vamos ver como o indicador se comporta no dia de hoje.
Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção. Daqui a pouco tem mais informações e outros destaques. Na sequência, tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.